O curso de teologia, nós decidimos fazê-lo após percebermos, e essa percepção não vem de mim, mas vem de um pastor. Eu sigo um pastor na rede, através do YouTube, chamado Caio Fábio, que eu acho que é uma pessoa muito lúcida. E a partir da forma e das colocações e da interpretação da Bíblia que ele traz, ele nos mostra a importância de esclarecer o que é o verdadeiro cristianismo. Porque hoje nós vemos muitas pessoas que acreditam que estão praticando o cristianismo, que acreditam que estão verdadeiramente falando em nome de Jesus, mas não está em nome de Jesus, está em nome dos fariseus. Então, tem mais fariseu que cristão hoje em dia. E eu vou tentar explicar isso para vocês. Qual é a diferença entre o cristão e o fariseu? A princípio, a gente é um dado histórico, né? Mas, quando você se apaixona pelo Antigo Testamento em detrimento do Novo Testamento, você está sendo fariseu, não cristão. Porque Jesus, a primeira coisa que faz é revogar o Antigo Testamento e criar uma nova legislação. Acho que vocês se lembram disso, né? Cristo resume todas as leis de Moisés e duas. Se lembram? Me ajude a lembrar aí como é que é o nome dessas duas, não? Dessas duas leis? O sentido que você vai falar, né? Quase saiu aí, vamos sair aí. Como é que é? Jesus ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus rompe com a tradição dos fariseus, rompe com a sociedade sacerdotal judaica que o perseguia. Então, é por isso que a gente precisa entender bem, e esse vai ser o meu grande desafio, de tentar mostrar para você quando você está sendo fariseu e quando você está sendo cristão. E dentro dessa dialógica, vou mostrar para vocês que a Umbanda é muito mais cristã que algumas igrejas evangélicas. Através daquilo que nós fazemos, não daquilo que nós pregamos. Porque a Umbanda, isso aqui é o exercício que Cristo nos pede. Estive com fome e me deste de comer. Estive doente, foste me visitar. Estava com sede e me deste água. Então, estamos fazendo o quê? Um trabalho, estamos atendendo as pessoas, estamos ouvindo as pessoas. Ou seja, os aflitos que chegam aqui são acolhidos, são atendidos, são amados dentro dessa concepção de Cristo. E não fazemos isso de discurso, não há palanque aqui dizendo nós vamos amar, mas na prática não amamos. Nós estamos fazendo na prática, não no discurso. De forma que a Bíblia é um conjunto de livros. São 66 livros que compõem um único livro chamado Bíblia. Inclusive a palavra Bíblia vem de livros, que é livros, né? Então, a junção de todos os livros que se transforma num único livro é chamado a Bíblia. A Bíblia, ela não existia no período do cristianismo primitivo.
O que é o cristianismo primitivo? Cristo não fundou nenhuma religião, tudo bem? Cristo não fundou nenhuma religião. Aliás, a religião de Cristo é a religião judaica. Cristo nasceu, foi apresentado ao templo, estudava a Torá, tudo bem? O livro sagrado de Jesus é a Torá. Torá é o livro sagrado dos hebreus, né? Os hebreus que depois a gente vai chamá-los de judeus. Nesse período não existia esse termo judeu, existiam os hebreus ou os israelitas, né? Você podia chamar de israelitas. Então eles tinham um livro sagrado chamado Torá. Cristo rompe com as leis de Moisés, institui essa regra de amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. E Cristo não institui nenhuma outra regra. Vou repetir. Cristo não institui nenhuma outra regra. Então, se você for procurar lá, você não vai ver. Diferente de Moisés, que tinha 400 e poucas regras, que você tinha que cumprir fielmente essas regras. E quem que cumpria fielmente essas regras no período de Jesus? Eram os fariseus. Então, por exemplo, no sábado, Jesus não podia realizar milagre. Sábado não podia trabalhar. Era uma regra de Moisés. Cristo vai lá e rompe com essa regra. Para ajudar eu posso. Para fazer uma ação honrosa eu posso. Então Jesus rompe com as regras instituídas por Moisés, que eram as regras seguidas pelos fariseus. Quando fala fariseu, lembra que é a casta sacerdotal judaica, aquelas pessoas que viviam no templo. Hoje, fazendo uma grosseira comparação, seriam os bispos e os pastores, ou os bispos e os padres. Esses eram os fariseus da época. Estou fazendo uma comparação metafórica, né? Porque lembra, Jesus é alguém que sai por nada, é um pobre, sem bens, sem título, que nasce numa manjedoura, na simplicidade, e vai até Jerusalém pregar para essas pessoas. Para quem? Para quem na época era padre, bispo, pastor, para quem entendia das leis, para quem conhecia o Antigo Testamento, que nós conhecemos como Antigo Testamento, mas que na época era a Torá, o livro sagrado dos hebreus. Muito bem. A partir de Jesus não cria nenhuma religião, não funda nenhuma religião, mas os seus discípulos passam a pregar a palavra de Jesus, levam a palavra de Jesus a todas as pessoas que eles conseguem levar. Então, é nesse momento aqui que nós vamos ter o surgimento do apóstolo Paulo. Paulo é quem consegue levar a palavra de Jesus para lugares onde antes não se imaginavam na época. Paulo era como se fosse um viajante. Ele enrolava as palavras de Jesus no pergaminho, colocava numa mochilinha, punha nas costas e ia para o mundo pregar aquilo que ele aprendeu sobre Jesus, falando da palavra de Jesus. É aí que nasce, né, dentro do Novo Testamento, as cartas que Paulo escreve às igrejas, né? Que na época, igreja é a
igreja da época, não dá para entender igreja construída. A concepção de igreja construída é uma concepção moderna, é uma concepção que só vai nascer a partir do imperador Justiniano. Nessa época, o termo igreja era congregação de pessoas. Então, se eu ia na sua casa fazer uma pregação e lá tivesse 10 pessoas, aquilo era uma igreja, aquilo era uma assembleia e aquilo era uma igreja. Naquele momento, estávamos em uma igreja. O termo tenda de Umbanda também deriva desse princípio. Por que fala tenda de Umbanda? Porque ela pode estar em qualquer lugar. Ela não precisa estar fixa aqui nesse lugar. É o mesmo sentido do cristianismo primitivo que Paulo levava a todas as pessoas. A igreja, ela não é uma construção, ela não é algo que precisa ser construído. Basta reunir um grupo de pessoas, formar uma assembleia, ali existe uma igreja. Aliás, Cristo fala sobre isso também, né? A morada de Deus não é dentro de uma construção. Deus não faz morada em uma obra de concreto. Não preciso construir isso aqui para Deus habitar. Deus habita no nosso coração. Deus habita aonde nós falarmos que Ele habita. Por isso que Jesus deixou uma frase assim: aonde 2 ou mais se reunirem em meu nome, aí eu estarei. Vou repetir: onde 2 ou mais se reunirem em meu nome, aí eu estarei. Ou seja, Cristo não coloca como uma condicionante que tem que haver uma construção para as pessoas se reunirem. Não. Mas ele diz: aonde 2 ou mais se reunirem, em meu nome eu estarei. Tanto que, no início, um dos lugares onde era muito pregada a palavra de Jesus eram nas catacumbas, eram nos cemitérios. Por quê? Porque durante muitos anos após a morte de Cristo, o cristianismo foi perseguido pelo Império Romano e foi perseguido também pelos fariseus. Os fariseus perseguiam os cristãos. E o maior de todos os fariseus chamava-se Saulo de Tarso. Alguém lembra de Saulo de Tarso? Tenho certeza que alguém vai se lembrar dele. O maior fariseu de todos os tempos, Saulo de Tarso. Quem se lembra do Saulo de Tarso? Saiu aqui, ó. Saulo de Tarso, que era filho de família nobre, estudou na melhor universidade na época, que ficava na Turquia, estudou o maior de todos os sábios da época, chamado Gamaliel. Gamaliel era como se fosse o papa do judaísmo na época, um homem sábio, um homem inteligente, um homem culto, amoroso. E aí, Saulo de Tarso tem toda essa aprendizagem, todo esse conhecimento, porém, ele odiava os cristãos. E é Saulo de Tarso quem mata o primeiro cristão após Jesus. O mártir do cristianismo. O primeiro mártir do cristianismo se chama Estevão. Nós temos pessoas aqui que entendem bem. Estevão é o primeiro mártir do cristianismo. Foi assassinado por apedrejamento.
apedrejamento por ordem de Saulo de Tarso. Então, Saulo de Tarso, um grande fariseu, um brilhante fariseu, um excelente doutor da lei, porém odiava os cristãos. E aí, Saulo de Tarso consegue que a condenação de Estevão, que passa a ser o primeiro mártir do cristianismo, apedrejado pelos hebreus. Muito bem. Saindo dali, Saulo de Tarso embrenha a sua caminhada para perseguir mais cristãos. Só que daí ele quer ampliar o campo de ação dele. E é nessa caminhada, né, vamos sintetizar com as questões, é nessa caminhada em que Saulo de Tarso, no deserto de Damasco, vai ter um encontro com isso mesmo, com Jesus. Saulo de Tarso, o maior de todos os fariseus, que consegue matar Estevão por apedrejamento, vai para o deserto de Damasco e lá Jesus aparece para ele. Ele cai do camelo dele, fica cego e Jesus diz para ele: por que me persegues? Quando Jesus diz a Saulo de Tarso: por que me persegues? Saulo de Tarso se redime, se arrepende de tudo aquilo que estava fazendo. Saulo de Tarso é quem vai se chamar depois de Paulo, apóstolo Paulo. Então, o nome do apóstolo Paulo é Saulo de Tarso. E é no encontro com Jesus que ele se arrepende da missão farisaica que ele tinha de perseguir os cristãos, redime-se, transforma-se num cristão. Então, a história de Paulo é uma história maravilhosa, porque vejam como Deus age na nossa vida e como Cristo age na nossa vida, né? Você pega o maior de todos os fariseus, aquele que deixou registrado na história dos hebreus, que era Saulo de Tarso, o grande perseguidor dos cristãos, e você transforma ele no maior apóstolo de Cristo, aquele que leva a palavra de Jesus a todas as regiões que eles consideravam as regiões dos gentios, né? Os gentios, e gentios eram aqueles que não acreditavam na religião hebraica. E aí Paulo é o grande divulgador do Evangelho. E se nós sabemos hoje, se nós hoje, 2000 anos depois, sabemos da história de Jesus e acreditamos na história de Jesus, um dos grandes responsáveis foi o apóstolo Paulo, porque foi graças a ele que o mundo inteiro passou a conhecer Cristo. Graças aos escritos de Paulo, quando ele escrevia lá aos Coríntios, né, as cidades todas que ele escrevia, aquela carta aos Coríntios, né? Não é ao Coríntios, mas é aos Coríntios, né? Não é aos corintianos, mas é carta aos Coríntios, aquela carta maravilhosa onde ele fala sobre o amor. E aí, hoje, 2000 anos depois, estamos aqui falando em nome de Jesus, falando em nome da palavra de Deus e acreditando que isso é uma verdade, de forma que próxima semana a gente dá continuidade no nosso estudo teológico, né, cristão, enfatizando essa questão, né? O nosso desafio aqui é tentar mostrar a diferença
entre ser cristão e ser fariseu. Porque hoje a Bíblia junta os dois. Hoje você não consegue, esse que é o nosso desafio hoje, porque quando você, vou repetir isso que é muito importante, se eu fico só no Antigo Testamento, eu sou fariseu, porque a palavra de Jesus, ela está no Novo Testamento. Por isso até que quem nunca leu a Bíblia tem que primeiro ler o Novo Testamento para depois ir para o Antigo Testamento. Por quê? Porque senão você pode ter aquilo que o pastor Caio Fábio disse, de uma relação esquizofrênica com a Bíblia. Sabe por quê? Porque se você pegar, por exemplo, o Salmo 137, o final do Salmo 137 fala assim: pega seu filho e joga a cabeça dele na rocha. Você pode pegar o Salmo 137, está lá. Pega seu filho e amaceta a cabeça dele na rocha. Como assim? Você pode até falar, mas peraí, você está juntando só uma frase. Tá, eu peguei uma frase do Antigo Testamento. Mas está dizendo. Vamos lá, volta lá um pouquinho mais. Vamos em Gênesis. Aquele momento histórico que todo mundo já viu na televisão, o filme de Abraão, onde Deus fala para Abraão: pega teu filho e sacrifica ele. Mas que Deus é esse que pede para sacrificar meu filho? Estão entendendo? Então, o que eu quero dizer é que se você ler só o Antigo Testamento e não entender a palavra de Jesus, então, pô, se eu sacrificar o meu filho, eu vou ter prosperidade na vida? É esquizofrênico isso. Por isso que eu introjeto o Novo Testamento, eu introjeto a palavra de Jesus dentro de mim, e após entender o Novo Testamento, aí eu vou ler a Bíblia. E aí eu vou contextualizar com o olhar amoroso que Jesus me ensinou, sabendo que naquele momento em que manda macetar a cabeça do filho na rocha, é uma questão psicológica que o cara está pondo a raiva dele para fora, mas que não pode fazer isso na realidade. Mas eu só vou conseguir entender isso se eu tiver o olhar do Cristo, não o olhar do fariseu. Porque o fariseu faz literalmente aquilo que está escrito no Antigo Testamento. Aquela lei de talião, olho por olho, dente por dente. Você matou meu irmão, agora eu vou matar o seu irmão. Tudo bem? Olho por olho, dente por dente. Jesus fala o quê? Não. Para com isso aí. Perdoa. Se alguém te der um tapa no lado esquerdo, oferece o direito. Olha a diferença. Antigo Testamento, vou repetir, hein? Lei de talião. Olho por olho, dente por dente. Então, se eu levar a lei de talião a risco, é isso. Alguém me dá um tapa, eu devolvo o tapa. Alguém me dá um soco, eu devolvo o soco. E Jesus bateu aqui e perdoa. Ainda pergunta assim: perdoa quantas vezes? 77 vezes 7. Ou seja, perdoa infinitamente. Nesse sentido, Jesus propõe para nós um olhar, uma forma de ver, pensar, sentir diferente dos fariseus. Deus abençoe a todas e todos vocês. A gente continua então falando sobre o estudo teológico na próxima quarta-feira. Espero que esteja sendo bem entendido, né? E se tiver alguma dúvida, acesse a gente para a gente acertar essa dúvida, tá bom? Deus abençoe vocês.